Você já ouviu falar sobre a Matrix espiritual? Talvez você já ouviu bastante sobre a Matrix no sentido comum. O sistema, o mundo ser uma Matrix. Mas e sobre a Matrix espiritual? Você já ouviu alguma coisa? Então hoje nós iremos ver sobre a Matrix espiritual. Ela é mais difícil de ser percebida porque ela está rodeada de palavras bonitas e boas intenções, como amor, compaixão, bondade, gratidão, paz e luz, namastê, boas vibrações, boas frequências, anjos, seres celestiais, mundos magníficos, sétimo céu, terceiro céu, anjos, arcanjos, serafins, querubins, espíritos bondosos, espíritos malignos também. Enfim, uma miríade de coisas que desperta muito o imaginário humano, desperta muito o nosso interesse, mas que no fundo não passa também de uma Matrix. Convido você para ficar comigo até o final, se esse assunto te interessa. E claro, quero que você participe, deixe aqui embaixo seu comentário. Se você não tiver nada para falar, deixe só um "Ei Matias, estive aqui". Eu vou fazer o possível para poder curtir o seu comentário e ver o seu nome aqui, ok? De uma forma tradicional, nós já vimos por aí, como eu falei no começo desse vídeo, o conceito de Matrix. Que o mundo é uma Matrix, um sistema programado para nos escravizar de determinada maneira, ou seja, fazer com que a gente não consiga conhecer a verdade. E aí as pessoas falam sobre a mídia, sobre manipulação. Alguns mencionam até mesmo forças de entidades invisíveis, de extraterrestres, de seres das trevas, de seres reptilianos, Yahvé, e mais uma série de miríades de deuses e seres que escravizam a humanidade. Então, para aqueles que já pesquisaram alguma coisa, já assistiu algum vídeo, já leu um livro, ou já ouviu alguma coisa sobre Matrix, realmente começa a afirmar para si e para os outros de que o mundo é uma Matrix, de que essa vida de trabalho, de economia, sociedade, política, religião, sexo, casamento, família, tudo isso é uma Matrix. E que a forma de escapar disso é conhecer algo mais profundo, algo mais transcendental, algo místico. E aí começa a nossa busca. A busca por um estado transcendente. A busca por uma experiência mística. Uma busca por algo que não sabemos, mas que já ouvimos falar. E claro, encontraremos milhares, centenas de milhares de assuntos, de livros, de gurus, muitos gurus ao longo dos séculos, dos milênios até, e recentemente se posiciona como o conhecedor dos mistérios, como aquele que conversa com os espíritos, aquele que viu o anjo, aquele que sabe falar com as esferas superiores, ou no mínimo aquele que sabe manipular determinadas energias, ou que tem o conhecimento profundo das escrituras sagradas, ou aquele que sabe falar todos os versículos, capítulos, passagens de um livro sagrado, aquele que fez faculdade de filosofia, faculdade de teologia, enfim, um monte de gurus, de chamados mestres, de pastores, padres, enfim, que está aí no mundo já há séculos guiando pessoas. Quero colocar aqui desde o começo de que isso não é ruim no sentido de ser prejudicial ou estar fazendo mal às pessoas. Não é esse o objetivo aqui
desse vídeo, de julgar, falar que isso é errado ou que é mal. Não, não é isso. Até porque ajuda bastante. Muitas pessoas. Já contribuiu bastante na minha vida. Me ajudou em muitas coisas. Mas esse vídeo aqui, ele tem o objetivo de levar a pessoa muito além. Para um ponto de virada, de compreensão de uma realidade mais profunda. Mesmo que essa virada não aconteça em sua vida, agora ou hoje, mas que pelo menos você já sabe onde você está, por onde você está caminhando e o que existe além dessa matrix, além dessa coisa bonita, dessa coisa luminosa que nós chamamos de despertar espiritual, que nós até intitulamos como despertos. Eu vivia na ignorância no mundo, cheio da ganância por dinheiro, fama, sucesso, poder, reconhecimento, ou no mínimo, perdido no mundo. E agora eu estou conhecendo essas verdades místicas. Agora eu estou conhecendo um mundo que não me foi apresentado na escola, que não foi me apresentado quando eu era criança. Agora eu estou desperto. Essa é uma palavra muito bonita, né? Desperto. Mas será que, de fato, entender sobre isso, ouvir sobre isso e até mesmo experienciar essas coisas é realmente uma pessoa desperta? Ou ela mudou de camada da Matrix? E é aí que entra os pontos intermediários. Em relação ao que ela sabia, ao que ela vivia, ela está desperta para aquilo que muitas pessoas ainda não tomaram consciência sobre a Matrix tradicional, a Matrix do mundo. Mas, no quesito despertar, no sentido mais puro da palavra, despertar para quem ela é de fato, para sua verdadeira essência, sua verdadeira natureza, aí é uma outra conversa, é um outro assunto bem diferente. Muitas pessoas, centenas, milhões de pessoas estão emaranhadas, vivendo nessa matrix espiritual. Poderia estender esse assunto para horas, falando sobre minuciosos detalhes. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou aqui para a parte final. A parte final, nós vamos voltar lá no começo, onde eu falei sobre o ego. O que é o ego? O ego nada mais é do que uma ideia falsa que nós temos de ser uma pessoa, de ser um ser humano, de ser uma entidade separada das demais coisas. Essa percepção que nós chamamos de ego. O ego também pode ser chamado de eu, o eu menor, ou falso eu. Por que falso eu? Porque o tempo inteiro existe uma voz dentro de nós dizendo: eu estou insatisfeito com isso, eu estou infeliz com isso, eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Percebe? Existe uma conversa sempre internamente em nós, como se existisse uma entidade viva dentro de nós, individualizada. Ela está separada do mundo e está separada dos outros. E isso é falso. É somente uma percepção. Até mesmo a neurociência está chegando a esses conhecimentos, ou a esse conhecimento, de que não existe um eu dentro de nós. Não há nenhum eu dentro de nós. Ou seja, não há uma entidade separada dentro de nós, onde exista 8 bilhões de eus nesse planeta, 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Matias, não existem pessoas? Aí você vai ter que escavar fundo. O que é pessoas? Pessoas são
ideias que nós temos, uma construção mental. Como eu falei, esse vídeo é só uma introdução sobre o assunto. Não dá para abordar tudo aqui. Mas estou aqui colocando alguns pontos de provocação para você cavar mais fundo. Quem é esse eu? E quem é que percebe esse eu? Todas as vezes que nós pensamos, sentimos ou falamos eu, é percebido por alguma coisa. Todos os nossos pensamentos, eles são percebidos. Como que você saberia que está pensando se não tivesse aquilo que percebe o pensamento? Aquilo que percebe as suas sensações. As suas emoções. Aquilo que percebe quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está feliz, quando você está alegre. E aí é que está o problema da matrix espiritual. Porque a matrix espiritual foca para poder elevar a frequência, a vibração, a sua bondade, o seu comportamento, o seu amor, e isso e aquilo e outro, mas não percebe aquele que está percebendo. Por isso que eu disse aqui que os gurus, chamados de mestres, enfim, uma série de pessoas nesse mundo que ensinaram bons comportamentos, técnicas para alcançar determinados estados, mas eles não perceberam que aquele ou aquilo que percebe tudo isso que é real. Eles estavam iludidos com as experiências ou com o conhecimento, sem se dar conta daquilo que percebe. Somente alguns poucos chegaram a essa compreensão, a compreensão da realidade suprema ou a compreensão da realidade absoluta. Porém, essas palavras bonitas, compreensão absoluta, realidade absoluta, não é algo distante, não é algo super poderoso, não é algo extraordinário, magnífico. Não, é algo que está presente agora em você. Para você estar me ouvindo, para você estar sentindo o que você está sentindo agora, para você estar percebendo o ambiente, essa presença suprema ou essa realidade suprema é que está vendo tudo isso, percebendo tudo isso. Você nunca se separou dessa realidade suprema. O falso eu, que aparentemente está separado, mas nem ele está de fato separado. E você é essa realidade suprema. Porém, você afirmar, eu sou a realidade suprema, eu sou a realidade suprema, não vai resolver muito a coisa. Você precisa investigar para você ver por si mesmo como que essa matrix que eu mencionei aqui espiritual não é real. Ela parece ser. Ela é muito luminosa, muito bonita, muito chamativa, muito atraente. É chamado de espiritualidade. Mas tudo aquilo que é percebido não é, de fato, real. Aquilo que percebe está sempre aqui, ausente do tempo e ausente do espaço. A percepção de espaço e tempo acontece nisso. O tempo e o espaço é uma construção mental, é psicológico. E tudo isso acontece sendo percebido por isso que é real. E isso é você. Então todas as formas de elevação da consciência no sentido comum, desenvolvimento espiritual, progresso espiritual, quem é que progride? Quem é que fica melhor? Quem é que fica mais refinado? Esse falso eu, ou o ego. O ego é que está sempre se aperfeiçoando, se refinando. Ele pode chegar a ficar muito sutil. Pode se tornar uma pessoa que cura outras pessoas. Pode se tornar uma pessoa que fala para os outros e a pessoa na hora se sente bem. Pode ser uma presença muito forte no mundo. Ainda assim é um ego refinado. Um ego cheio de bondade,
cheio de palavras bonitas, mas ainda assim um ego. Ainda assim, aquilo que está sendo percebido. Ainda assim, aquilo que está em desenvolvimento. Tudo aquilo que está em desenvolvimento não pode ser, de fato, a realidade pura, porque a realidade pura não está em desenvolvimento. A realidade pura não está evoluindo, não está regredindo, e isso está agora, aí em você, presente, percebendo, sentindo, ouvindo tudo o que está acontecendo. Então, investigue quem é aquele que percebe e quem é o percebido. Quem é que julga, analisa, quem é que diz o que é certo e o que é errado, quem é que culpa, quem é que inocenta e quem é aquele que percebe. Fora isso, tudo que eu mencionei aqui é a matrix espiritual. Esse vídeo não é um julgamento, não é uma condenação, não é um apontar de dedos, não é para te desanimar ou qualquer coisa do gênero. É um chamado para o despertar autêntico. Esse é o objetivo desse vídeo, o despertar autêntico.